é evidente que nas suas discussões internas os comunistas se acusam uns aos outros de ser direitistas, de ser fascistas, etc., etc., o que mela um bocado o ambiente e introduz um coeficiente de confusão quase alucinante. Né? Nós podemos ser derrotados por nós mesmos. Né? Muitos anos com uma estratégia que, na nossa opinião, é uma estratégia de direita, uma estratégia direitista. Isso quer dizer que você perguntar se um sujeito é comunista ou não, isso aí só leva você a confusões, porque você está supondo que existe uma equivalência entre uma crença interna, tá certo, e a sequência de ações que o indivíduo desenvolve. Que a maior parte dos recursos que financiam o dia a dia do PT nos últimos anos vem de doações empresariais. Do grau de dependência do PT em relação ao financiamento empresarial, não apenas para campanhas eleitorais, 8 minutos. mas para pagar os nossos gastos cotidianos. Tá certo? Mas, em primeiro lugar, se nós encostássemos um personagem como Lula ou Dilma na parede e lhe pedíssemos para ele expor qual é a ideologia marxista, ele não saberia fazer isso. Quer dizer, não tem conhecimento, nem vamos dizer, integração de consciência, integração de atenção para poder explicar uma coisa dessa. Portanto, o que ele nos daria seria uma série de imagens relativamente confusas. Quando o Lula disse não sabemos que tipo de socialismo que queremos, ele disse uma coisa perfeitamente verdadeira, quer dizer, eles não sabem exatamente para onde estão indo. A única coisa que eles têm certeza é que é o grupo deles que tem que permanecer no poder e dirigir o processo. A América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Não pense que é uma boa porque a modelo não serve para nós. Quando também não há significar modelo para mim, então pouco vai ter o excelentíssimo feliz de ser o modelo. Estou convencido que nós poderemos ter um novo modelo de esquerda. Eu acho que nós temos condições de apresentar as coisas novas que precisam ser apresentadas no mundo. Sabe, eu sei que muita gente ficou chateada quando eu falei que, graças a Deus, tinha caído o muro de Berlim para a gente poder pensar de novo. Que estava tudo muito certinho, estava tudo muito na cartilha, todo mundo já sabia o que ia acontecer. Sabe? E não estava escrito na cartilha. E nem está escrito na cartilha hoje. Uma agenda de construção do novo. É disso que se trata. É disso que faz com que nós nos mobilizemos e é disso que queremos que vocês saibam neste momento. E de estabelecer um novo mandato de mudanças. Trata-se de governar para fazer ainda mais do que já se fez. Certo. O que esse grupo vai fazer é uma coisa que é tão indefinida que pode passar desde a ideia de um governo de transição, ou seja, de um governo de acordos, como o próprio Lula disse, logo depois da sua primeira eleição. Ele deu uma entrevista à La Nación dizendo que, em função das circunstâncias, eles tinham sido obrigados a fazer aliança com setores social-democratas e até direitistas, mas que isto seria mais tarde jogado fora. O fato é que não foi jogado fora até agora. Está muito difícil jogar fora. E muitas vezes as circunstâncias impõem movimentos táticos para a manutenção do objetivo mais estratégico. Construíram durante anos uma política de conciliação com a direita, construíram durante anos uma política de conciliação com o grande capital, construíram durante anos uma política que privilegiava a luta institucional e criaram uma armadilha da qual não conseguiremos sair a não ser rompendo com essa política. Em 2013, naquele discurso famoso que ela fez, parecia que ia ter um giro, mas se esvaziou depois. Em 2014, no segundo turno, parecia que ia ter um giro, mas se esvaziou depois. Então, se vocês me perguntarem, o Lula tinha realmente a intenção, vamos dizer, de transcender essas alianças e implantar no país um socialismo? Eu não sei e ele também não sabe, né? Não é possível manter uma política de alianças prioritária com a centro-direita. Nós temos que ter uma política de alianças prioritária com setores democráticos e populares. E não é possível manter a linha de conciliação de classe.
Nós precisamos voltar a ter uma linha clara de enfrentamento do grande capital, enfrentamento da direita. Portanto, adotando uma outra estratégia, e é muito difícil adotar uma outra estratégia, não é fácil. E reconhecer essa necessidade de fazer o giro é muito complexo. Porque o poder é uma coisa mágica. O poder é uma coisa mágica. Porque, simplesmente, ele não sabe quanto tempo ele vai durar. Ele não sabe quanto tempo ele vai ter nas suas mãos os meios de ação para isso. Então, o que é certo é que o indivíduo sabe o que ele está fazendo no momento. E a visão que ele possa ter do desenvolvimento posterior dos acontecimentos é geralmente nebulosa e contém um coeficiente de flexibilidade quase alucinante. Quer dizer, o governante pode fazer praticamente qualquer coisa, tá certo? E justificá-la em função ou de um hipotético objetivo futuro ou das contingências do momento. Que nós somos um governo que tem a coragem de realizar ajustes e que faz esses ajustes para dar sustentabilidade, perenidade, continuidade, fazer avançar. E é claro que a ideologia faz parte só da primeira camada, da camada popular. A lógica interna das ações pode ser uma coisa tão alucinantemente diferente da ideologia que um ingênuo vendo de fora pode achar até que aquilo é traição. Nós não mudamos de lado. Nós não alteramos os compromissos que temos. Porque resistem a mudar de estratégia. Resistem a mudar a estratégia que tem a aliança com os partidos de centro, a aliança com o grande capital e a institucionalização como sendo a saída para tudo. Resistem a isso. Então, por exemplo, todas essas alianças que o PT fez, né, nós podemos perguntar assim, o PT fez as alianças em público tendo um plano secreto de depois jogar fora os seus aliados e tomar o poder total, ou ao contrário, prometeu à militância que mais tarde ia jogar fora os aliados burgueses, tá certo? Mas por dentro sabia que não ia poder se livrar deles de maneira alguma e queria apenas se consolidar no poder com aliados e tudo, como está até hoje, aliás. Né? As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Ou seja, é a mesma coisa que você dizer, o partido não sabe exatamente o que ele vai poder fazer. Então, para uns ele promete uma coisa, para outros promete a coisa contrária, e ele está fazendo, na verdade, está fazendo as duas. Porque isso é o que o cenário real da ação permite. O primeiro mandato inteiro da companheira Dilma foi marcado por um conflito de dois caminhos. Um caminho pode ser expresso por essa batalha contra o capital financeiro, o outro caminho pode ser simbolizado pelas concessões e pelas desonerações. São os dois caminhos. E o governo zigue-zagueou entre essas duas políticas. Em termos, vamos dizer, do conteúdo, seja do seu discurso ideológico, seja da lógica real das suas ações. A gente sempre tem que distinguir as duas coisas. E sempre dois níveis de discurso. Você tem um discurso puramente ideológico, que é para os militantes, as massas, em geral um discurso de autojustificação, e você tem a lógica interna da ação, que não é um discurso para as multidões, embora não seja necessariamente secreto, ele é um segundo nível, que é, vamos dizer, a articulação e o planejamento das ações de uma maneira a mais racional possível. É muito difícil, tá certo? Está sendo muito difícil convencer o governo de que é preciso mudar de linha. Em segundo lugar, o próprio partido, ainda que reconheça retoricamente, como o Bruno e a Ioli falaram ontem, a necessidade de mudar de linha, tem uma imensa dificuldade de traduzir as palavras em ação. O que prevalece sempre? Adiar a solução. Como me disse várias vezes o companheiro Rui Falcão no pé de... Não, vamos ganhar primeiro, depois a gente faz o giro. Realmente precisa fazer. Chegamos no limite, vamos ganhar primeiro. Né? Vamos adiar as medidas. E sempre quando tomam medidas imperfeitas. Atrasadas e imperfeitas. Que em conjunto, com todos os países, lançam um acordo agora com a União Europeia. Você nota esse contraste, por exemplo, se você examina a propaganda do PT e os discursos dentro do Foro de São Paulo. Não são a mesma coisa, evidentemente, nem poderia ser. Ou os discursos nas assembleias internas do próprio PT. Então, a simples existência desse duplo nível torna inviável você descrever as correntes em luta nos termos da sua, aspas, ideologia.
e o Levi é a expressão disso. Nós ganhamos a eleição e o Levi aplica o programa que o Armínio Fraga estaria aplicando. Quer dizer, o discurso ideológico, ele já é ambíguo por sua própria natureza. O Lula tem expresso em vários locais que é, na nossa opinião, ambígua, para dizer o mínimo. Não dá para, ao mesmo tempo, dizer mobilizem-se e Dilma aprove as medidas provisórias. Qualquer que seja o caso, os nomes das correntes ideológicas nunca servem para você descrever um curso de ação real, embora eles sejam um componente inevitável. Porque tem gente que, quando a coisa fica um pouco confusa, ele diz, não existe mais esquerda nem direita, não existe mais comunismo. Claro que existe. Eles não são, vamos dizer, os esquemas gerais articuladores da coisa, mas eles são elementos que estão lá presentes. As ideologias não descrevem o panorama real, mas são elementos presentes no panorama real. E, portanto, ainda muito jovens, argentinos, uruguaios, brasileiros, chilenos, salvadoreiros, araguaios, colombianos, mexicanos, guatemaltecos, não podem estar no nosso meio, porque morreram tentando concretizar de outra forma, com outras lutas, aquilo que, se Deus quiser, nós iremos transformar em realidade. Até essa complexidade já pode parecer excessiva para determinados interlocutores que estão acostumados. Olha, aqui temos nós com a nossa classe proletária, na qual não tem proletário nenhum, e do outro lado tem a classe burguesa, onde também não tem burguês nenhum, e eu defendo essa ideologia e defendo aquela ideologia. E, evidentemente, quando você faz isso, você cria no seu interlocutor uma irritação, uma raiva. E o indivíduo sente que você o está enganando, porque simplesmente a coisa é mais complexa do que ele tinha imaginado. E, como ele já equacionou tudo em termos de duas ideologias em conflito e me nomeou defensor de uma delas, quando eu começo com a complexidade da coisa, ele só pode achar que eu estou enrolando. Isso já aconteceu 1000 vezes. Tá certo? Mas, vamos dizer, esse é, na verdade, o problema, talvez o problema mais sério do Brasil. Quer dizer, é uma camada imensa de pessoas ineptas e que tomaram partido de alguma coisa na qual elas acreditam. E acreditam que o seu interlocutor está fazendo a mesma coisa.